Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Os nossos pastores estão viajando, estão de férias. Foi um ano de muito trabalho, o ano de 2023. Agora eles estão dando uma descansada com a família. Mas na semana que vem eles já estarão aí conosco. Então só para... Marcos capítulo 4. Então só para aqueles que não estão sabendo, eles estão viajando com a família, estão dando uma descansada. Mas na semana que vem eles estarão aí conosco para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 4, verso 35. Eu, como sempre, fazendo arte aqui. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. É ela que muda a nossa vida. É ela que de fato nos transforma. E eu sei que à medida que ela é pregada, ela não volta vazia, porque o Senhor vai fazer o que lhe apraz. E há pessoas nessa noite que precisam ouvir a tua palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, abra o nosso coração e entendimento, para estarmos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. E que teu nome, somente ele, seja glorificado nessa noite, Pai. É nos méritos do Cordeiro que eu te peço. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo sujeitos a muitas tempestades na vida. E essas tempestades, muitas vezes, elas são imprevisíveis. As tempestades, elas acontecem para todo tipo de gente. Ninguém escapa. Cedo ou mais tarde, você vai passar por uma tempestade. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, a sua raça, a sua religião. Cedo ou mais tarde, você inevitavelmente vai passar por uma tempestade. As tempestades, elas vêm quando a gente menos espera. E um dia comum, como qualquer outro, de repente você programa de fazer algo e o carro quebra, sem menos você esperar. Ou algo sai errado, foge do controle. Essas coisas acontecem repentinamente e elas são inevitáveis. Às vezes são tempestades que a gente não pode evitar. Às vezes são tempestades que nós adentramos elas, nós buscamos isso. E por mais que nós sejamos experimentados, queridos, muitas vezes essas tempestades vêm e elas fogem do nosso controle. E não é diferente aqui na vida dos discípulos. A narrativa bíblica diz que assim como eles estavam no barco, então Jesus chama eles para passar do outro lado. Parecia um dia comum, como qualquer outro. Porém, Marcos nos diz que algo acontece no meio do caminho. Uma grande tempestade acontece. E é sobre isso que eu quero tirar algumas lições com vocês. Lições preciosas de que tipo de postura nós podemos ter diante das tempestades. Como nós devemos agir ou não agir diante das circunstâncias que muitas vezes nos sobrevêm, elas são inevitáveis. Nós temos que passar por elas.
E a primeira coisa, queridos, que eu vejo quando eu olho para esse texto, se encontra aí no versos 37 a 38, que diz: ora, levantou-se então um grande temporal de vento, as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram. Primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, é que em meio à tempestade, a primeira pessoa que a gente precisa recorrer é Jesus Cristo. Não tem outro, queridos. Interessante que eu consigo até tentar imaginar a cena. Eles estavam a caminho de atravessar esse lago, esse grande lago. Parecia um dia comum, uma noite bonita, uma noite estrelada. Não parecia que ia dar tempestade. Inclusive, talvez muitos deles, se não estivessem com Jesus, estariam trabalhando, porque eram pescadores. Porém, os versos que nós acabamos de ler diz que algo inevitável aconteceu na vida deles. Uma grande tempestade veio sobre a vida deles. E é importante nós lembrarmos, queridos, que não eram qualquer tipo de homens. Não eram homens como eu e você que não conhecem nada sobre o mar. Eram homens que viviam as suas vidas disso. Eles trabalhavam com pesca, eles passavam os dias ali no mar, eles entendiam muito bem daquilo. Mas é interessante que mesmo esses homens experientes, homens que com certeza passaram por outras tempestades, agora a Bíblia diz que eles estão aterrorizados, porque de fato era uma tempestade muito grande, queridos. Talvez pela experiência que eles possuíam, acredito eu, que talvez eles até tentaram, de alguma forma, com suas habilidades, realizar algumas manobras, mas nada foi possível. Nada foi possível fazer diante daquela dificuldade. Mas a Bíblia nos diz que inclusive a água já estava entrando dentro do barco. Ah, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui gostam de pescar, mas eu tenho uma pessoa que gosta muito de pescar, que é o meu pai. E o meu pai, queridos, ele teve uma fase da vida dele que ele pescava muito em alto mar. E para quem não está familiarizado, pescar em alto mar é você ir até a praia, vai até o porto, do porto eles pegam um barco, esse barco eles vão a mar adentro. E lá eles encontram o lugar mais calmo, geralmente perto de uma ilha, e ali eles começam a pescar, e eles passam a noite inteira pescando, como esses homens faziam. E um belo dia, numa noite inesperada, meu pai disse que estava estrelado, estava lindo, estava maravilhoso, e na cabeça dele a gente vai pegar muito peixe. Quando de repente veio uma grande tempestade. E ele disse que ele nunca tinha visto algo tão terrível na vida dele. Uma tempestade a ponto de uma corda de uma grossura mais ou menos dessa taruga aqui, ó, arrebentar, queridos, conforme a violência das águas. Até que o barco ali, o capitão com bastante experiência conseguiu sair daquela tempestade. Mas não foi aqui na vida dos discípulos, eles não conseguiram, eles não tinham o que fazer. E muitas vezes eu e você nos encontramos assim, queridos. Nos encontramos diante de circunstâncias que, por mais habilidosos que somos, por mais recursos que talvez nós tenhamos, nós não conseguimos sair. Não há solução para nós. E o que é então que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer como os discípulos fizeram, recorrer a Jesus, queridos. Nós precisamos recorrer ao Mestre. Eu não estou querendo dizer, queridos, que você precisa ficar parado, aguardando as coisas acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é que se Jesus está no seu barco, você precisa descansar e recorrer a Ele, porque Ele pode acalmar a tempestade. Você não pode, mas Ele pode. Você não pode enfrentar as circunstâncias diante de um diagnóstico que não tem solução. Mas se Jesus estiver no teu barco, Ele pode acalmar essa tempestade da sua vida. Ele pode acalmar, queridos, o seu coração, a angústia da tua alma. Eu não sei como você está aqui, talvez você começou esse ano dizendo: meu Deus, quando é que vai passar essa tempestade? Mas de uma coisa eu sei, se o Senhor estiver no seu barco, pode descansar, porque Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Pode descansar, queridos. Haverá tempestades que não vai adiantar nada você fazer. Eu trabalhei na área da saúde, queridos, eu trabalhei com médicos, que inclusive um médico amigo próximo,
tio da Lila e do Eduardo, ele falou assim, rapaz, esse médico tem vida. E olha que ele é um médico falando, hein? E quem conhece a vida de médico sabe que médico não tem vida, irmãos. Mas homens extremamente gabaritados, pós-doc nos Estados Unidos, pós-doc na França, fala 5 idiomas, mas diante da Covid nada pôde fazer e pereceu, queridos. Tem circunstâncias que não adianta. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes eu e você tentamos lutar com as nossas próprias mãos e não recorremos a de fato quem pode acalmar a tempestade. Não há tempestade que o Senhor não possa acalmar na sua vida e na minha vida. Não há tempestade, queridos. Assim como os discípulos fizeram, eu e você também precisamos fazer. Precisamos recorrer ao Mestre, Ele está no barco, Ele está perto de você. Ele falou que estaria conosco todos os dias. E por que é então que muitas vezes, diante das dificuldades, nós não recorremos a Jesus? Não recorremos de fato àquele que pode todas as coisas. Precisamos tomar cuidado, queridos, porque muitas vezes estamos lutando as tempestades pelas quais é o Senhor que tem que acalmar na nossa vida. Não somos nós. Talvez você chegou nessa noite e tentou lutar até agora com as suas mãos, mas é noite de você recorrer a Jesus. A segunda coisa que eu aprendo, queridos, diante das tempestades da vida, é que Jesus ele não está indiferente a mim e à sua situação. Interessante que quando eu olho para o verso 38, finalzinho, os discípulos viram para Jesus e dizem, mestre, não te importas que pereçamos? Nesse momento em que eles estavam a perecer, queridos, a Bíblia diz que Jesus dormia. E eu fico imaginando que sono pesado esse de Jesus, hein? Eu não sei se já aconteceu com vocês a situação de acontecer uma coisa tão barulhenta dentro da sua casa, você não acorda no outro dia, sua esposa, seu filho olha para você e fala, mas você não ouviu nada? Não ouvi nada. Tá certo que uma vez eu coloquei Deixa eu confessar um pecado aqui para vocês, irmãos. No começo... Minha esposa está ali me olhando ali. Ó. No começo do meu primeiro filho, era muito difícil acordar, irmãos. E eu vou confessar para vocês, pensa num camarada que fica, desculpa a palavra, mas fica um lixo se não dormir direito. Sou eu. E aí uma vez o Davi chorando, a minha esposa, e eu só ouvindo, minha esposa, não é possível que esse camarada não está ouvindo. Quando ela puxou o cobertor, eu estava assim, irmãos, ó. Confessar esse pecado para vocês aqui. Mas acontece muitas vezes de fato de você não estar ouvindo, de você realmente não ouvir. E eu fico imaginando, Jesus devia estar com um sono muito pesado, queridos, porque eles estavam desesperados, mas Jesus estava dormindo. E eu acho maravilhoso aqui, porque isso mostra para nós a humanidade plena de Jesus. Jesus era 100% homem, queridos. Ele de fato era aquele filho do homem descrito lá em Daniel capítulo 7, que viria com poder e grande glória. É aquele que o autor de Hebreus diz que ele sabe muito bem o que eu e você passamos, porque ele é homem. Ele sabe o que é padecer, ele é um homem de dores, diz Isaías 53. É um homem que sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe sim as lutas, queridos. Mas essa tranquilidade de Jesus, esse sono, esse descanso de Jesus incomoda os discípulos. Os discípulos ficam incomodados. Como pode estar tudo isso acontecendo e Jesus dormindo? Não é possível. Mas na verdade, meus irmãos, é que a tranquilidade de Jesus revela a confiança que ele tinha em Deus. Ele disse, queridos, que ele ia passar para o outro lado. E a confiança que ele tinha de que a obra que o Pai ia fazer através da vida dele iria se concretizar, que Jesus podia descansar. Ele podia tranquilamente dormir em meio à tempestade. E aqui nós vemos que a incredulidade dos discípulos trata essa segurança, essa confiança de Jesus, de que eles passariam do outro lado, como ele havia dito, como algo indiferente. Como se Jesus fosse indiferente às dificuldades deles. Como se Jesus não ligasse para o meu e para o seu sofrimento. Há um ressentimento nas palavras deles, há uma censura. Mestre, será que você não se importa conosco?
E muitas vezes, queridos, assim como eu tenho certeza que você também pensa isso. Pois é só nós passarmos por um momento de dificuldade, e eu e você já começa a indagar ao Senhor, será que o Senhor não está vendo isso? Até quando? Será que o Senhor está com os olhos fechados? E nós fazemos perguntas como o próprio Jó fez diante de Deus. Será que o Senhor não vê a maldade? Será que o Senhor não tem olhos para enxergar toda essa situação que eu estou passando? E mesmo talvez, queridos, a gente não sendo tão claro, mas o Senhor conhece a verdade que está em nossos corações, em dizer que o Senhor de fato não se preocupa conosco, que o Senhor está indiferente à minha situação, que o Senhor só se preocupa com o pastor, que o Senhor só responde à oração de ciclano e de fulano. Mas isso não é verdade, queridos. A segurança em Deus, ela gera em nós a tranquilidade inabalável, queridos. A segurança e a confiança nas promessas do Senhor, ela traz para nós tranquilidade em meio às tempestades. E é exatamente essa confiança que Jesus tinha. Uma confiança inabalável no Pai. E outra, queridos, muitas vezes eu e você até olha para a confiança que as pessoas têm nas promessas do Senhor e a gente olha e fala lá, ó, não faz nada. A gente trata como algo indiferente também. Mas na verdade, isso mostra para nós é que a nossa fé que está abalada, a nossa confiança que está abalada e muitas vezes nós não conseguimos enxergar que na verdade o Senhor está trabalhando em nós, que o Senhor está operando em nós. Mas eu quero dizer que você pode descansar. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Acalma o seu coração, o Senhor não é indiferente. O Senhor quer te ensinar algo. Essa tempestade ela vai passar, ela não é eterna, mas o Senhor quer que você aprenda a descansar nas promessas dEle. O Senhor quer que você, querido, aprenda a confiar. Pare de querer julgar as coisas somente pelo aquilo que você vê. Esses dias o pastor Antenor me ligou e a primeira coisa que ele perguntou para mim é, filho, vamos ver se ele vai lembrar disso. Filho, você tem fé natural ou fé espiritual? O senhor lembra disso, pastor? Porque eu estava diante de uma tempestade, irmãos. Uma crise interna, uma tempestade. E eu não estava enxergando que o Senhor estava trabalhando. Eu não estava enxergando de que eu precisava descansar nas promessas do Senhor. E muitas vezes você está assim. Talvez você se encontre assim nesse momento. Uma tempestade tão grande que você não consegue descansar. Você não consegue confiar. Mas o Senhor disse para os discípulos que Ele ia passar do outro lado. E eles precisavam confiar naquilo que o Senhor havia dito para eles. Eles viram Jesus realizar muitos milagres, queridos. Isso não ia ser nada para o nosso Senhor. Por isso é importante que você aprenda que você precisa descansar. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Porque mesmo em meio à tempestade, Ele vai acalmar a tempestade do teu coração. Eu não sei como você vai atravessar do outro lado. Jesus não prometeu que seria um caminho difícil, queridos. Mas Ele prometeu que você vai chegar. E se Ele prometeu, você pode descansar tranquilo, porque você vai chegar lá do outro lado. Você vai. Amém? A terceira e última coisa que eu aprendo, que o Senhor deseja realizar em mim e em você, diante desse texto, queridos, é que Jesus Ele quer aprimorar a sua fé. Veja comigo no verso 39 em diante. E ele despertando, Jesus, aqui falando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, Jesus dizendo aos discípulos, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, vemos Jesus ensinando muitas coisas aos discípulos. Se você olhar os versos anteriores, você vai ver Jesus ensinando eles por parábolas, Jesus trazendo muitos ensinamentos. Mas Jesus agora queria aprimorar a fé deles. Como nós vimos, queridos, o fato de Jesus estar dormindo não significa que ele estava indiferente, mas revela até, inclusive, a humanidade de Cristo.
Mas agora também, ao despertar de Jesus, revela outra coisa maravilhosa para nós, que é a divindade de Jesus. Jesus é Deus, queridos, e como Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Como é que não tendes fé? Essa é a pergunta de Jesus para ele, e essa é a pergunta de Jesus para mim e para você. Perceba que Jesus aqui, quando pergunta isso para eles, não traz palavras de conforto para eles. Na verdade, isso é uma crítica, queridos. Jesus não estava querendo dizer assim, não, fiquem tranquilos, é assim mesmo, as tempestades vêm, não. Jesus está criticando a atitude deles, porque é que vocês não têm fé. E aqui Jesus não está dizendo que eles não tinham algum tipo de fé. Não é isso que o texto está querendo nos dizer. Tanto que quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, que trata da mesma passagem, você vai ver que Mateus traz a ideia de pequena fé. Então Jesus não estava querendo dizer que eles não tinham algum tipo de fé, mas eles não tinham um tipo específico de fé, que é a fé espiritual. Eles não possuíam essa fé específica, a fé de que Jesus é Deus, queridos. Eles não acreditavam ainda que Jesus era o Criador, e que como Criador ele também tinha domínio sobre a tempestade, ele tinha domínio sobre o vento e o mar. E eu acho maravilhoso a palavra do Senhor, queridos. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Se você não sabe o que é isso, vem para o seminário, vem estudar com a gente, que você vai aprender, já fazendo aqui novamente o merchan. Mas muitos salmos revelam para nós o poder de Deus, a grandeza de Deus e como Ele tem controle sobre a natureza. Por exemplo, se você vai lá para o Salmo 65... Salmo 89, Salmo 106, você vai ver os salmistas dizendo como o Senhor tem controle sobre tempestades, sobre todas as coisas que Ele criou. Mas um deles me chama muita atenção e é especial, e eu quero falar dele com vocês, que é o Salmo 107, versículo 23 ao 32. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim... Presta atenção para você ver semelhanças com o texto que a gente acabou de ler aqui no Evangelho de Marcos. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar um vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e nada adiantou as suas habilidades. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Olha que texto maravilhoso, queridos. Parece até que o salmista estava prevendo algo que haveria de acontecer. Agora aqui Jesus vai levar eles a saírem da teoria. Jesus queria mostrar a prática para eles. Queria mostrar que Ele não era somente o Senhor que salva, mas é o Senhor que, além de perdoar pecados, de curar, é o Senhor que controla e domina todas as coisas. Eles precisavam entender que diante deles estava o Criador encarnado. Estava aquele que realmente poderia fazer e ter o controle sobre todas as coisas, queridos. Jesus ele não queria fazer uma pegadinha com ele. Jesus não quer fazer uma pegadinha comigo e com você. Na verdade, o Senhor quer que a gente passe por essas tempestades para nos ensinar a depender dEle, para ensinar-nos para nós quem Ele realmente é. As tempestades, queridos, muitas vezes ela é pedagógica para nós. Elas vêm para nos aproximar do Senhor, para revelar quem realmente o Senhor é. Porque quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos um Jó que o próprio Deus dá testemunho dele. Homem justo e íntegro que se apartava da aparência do mal. Mas no decorrer da história de Jó, nós vamos ver que lá no finalzinho Jó vai dizer: olha, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. As tempestades, querido, ela tem esse caráter para nós, de nos ensinar quem de fato Jesus é.
Jesus é Deus e Ele tem um controle sobre todas as coisas. Se Ele quiser, queridos, com uma palavra Ele pode acalmar hoje a tempestade da sua vida. Uma só palavra. A tempestade, ela vem, queridos, para nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Deus. As dificuldades, elas vêm para nos aperfeiçoar. Interessante que o próprio autor de Hebreus, falando sobre Jesus, ele vai dizer que embora ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhes obedecem. Se o próprio Jesus, querido, foi aperfeiçoado pelas dificuldades, como filho, para que ele fosse, queridos, o autor da salvação eterna, que dirá eu e você que somos dependentes, totalmente dependentes dele. As tempestades, ela tem esse caráter de nos aproximar, de nos revelar quem Jesus é, queridos. Não é o Jesus da irmã Maria Lapa, não é o Jesus do pastor Antenor, é o Jesus que quer se revelar a você. Você precisa conhecer quem é Jesus. Sabe, não é o Jesus dos meus pais, é o Jesus da sua vida, que vai te marcar com experiências e você vai conhecer de fato quem Ele é. É isso que Jesus quer nos ensinar diante das dificuldades, queridos. Cada movimento que Deus faz a nós e em nós é porque Ele quer que nós aprendamos mais sobre Ele. Cada ação do Senhor é para que Ele se revele cada vez mais a mim e você. Nós precisamos saber quem Jesus é de verdade. Sabe, não é o Jesus curandeiro, não é o Jesus milagroso, é o Jesus criador, o Jesus que pode todas as coisas. E é esse Jesus que quer se revelar a você. É esse Jesus que quer tirar você do mero conhecimento intelectual. É esse Jesus que quer te levar a um nível mais profundo e prático. Ele quer te levar para a prática da vida. Ele quer mostrar para você que se você orar e ter fé, esse milagre pode acontecer sim, queridos. Sabe, eu tenho visto tantas coisas do Senhor fazendo, o Senhor respondendo tantas coisas. Aqui mesmo em nosso meio, Deus tem usado a vida, muitas vezes até do pastor Claudionor, para trazer uma cura, para trazer uma resposta. E eu me lembro de uma conversa com o pastor Claudionor sobre isso. Porque o grande problema é que nós ficamos no mero conhecimento, nós não vamos para a prática, queridos. E eu me lembro que eu conversando sobre isso com ele, eu falei, sabe qual que é o nosso problema, pastor? A gente não ora mais por milagres, a gente não ora mais por cura, porque é muito conveniente eu ter uma dor de cabeça, a primeira coisa que eu faço é o quê? Tomar um Anador, claro. Nós não saímos do campo da teoria. Muitas vezes nós dizemos que cremos que o Senhor pode fazer milagre, mas nós ficamos só no campo da teoria, nós não praticamos. E Jesus quer aprimorar a sua fé. Jesus quer te levar a um nível mais profundo, de prática. Ele quer mostrar para você que Ele é Deus, Ele quer se revelar a você. Ele quer que você o conheça intimamente. Por isso, busca ao Senhor. Busque, querido. Não só quando estiver em meio às tempestades, mas busque, porque Jesus vai revelar a você quem Ele é de verdade. Ele vai mostrar para você que Ele é aquele que tem toda a autoridade. Ele é aquele que em Filipenses capítulo 2 vai dizer que o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a esse nome, queridos, todo joelho vai se dobrar. Interessante que a Jesus se revelar a eles, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, o texto finaliza dizendo, e eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este, que até o mar e o vento lhes obedecem? Quem é esse, queridos? Ao passarem pelo milagre, essa foi a pergunta deles uns aos outros. Essa foi a indagação deles, quem é esse? Talvez você aqui já passou por algum milagre. E muitos de vocês eu creio que vai passar por milagres, muitos milagres. Mas a grande pergunta é, qual vai ser sua resposta diante disso? Qual vai ser a sua ação diante disso? Eu creio que essa também será a pergunta não só sua, mas daqueles que virão o milagre que Jesus vai realizar na sua vida.
Quem é esse Deus que fez um milagre na vida do Elcio? Quem é esse Deus que fez um milagre na vida do Misael? Quem é esse Deus que fez esse milagre na vida do Breno? Quem é esse Deus, queridos? Lembre-se, este que acalma a tempestade é o Deus que pode mudar a sua vida. Esse mesmo Deus que acalma a tempestade é o Deus que pode mudar a vida daquele seu parente que você já não vê mais jeito. Esse mesmo Deus que acalma a tempestade, queridos, é o mesmo Deus que quando o diagnóstico do médico vier e as suas habilidades financeiras, o seu conhecimento não vai valer de nada, é o mesmo Deus que pode mudar diagnósticos. É o Deus que acalma a tempestade, queridos. Por isso, recorra a Ele nessa noite. Nós precisamos, queridos, entender isso. Que não só nesse ano, mas todos os quantos o Senhor nos permitir viver, nós precisamos recorrer a Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender que Ele não está indiferente às nossas dificuldades. Pelo contrário, Ele quer nos ensinar a descansar nas promessas dEle. E que Jesus, Ele deseja aprimorar a nossa fé. Ele deseja se revelar de verdade a mim e você quem Ele é. Quem é Jesus para você, irmão? Deixa Jesus se revelar. Deixa Ele aprimorar a sua fé. Deixa Ele mostrar para você quem Ele é de verdade. Para isso você precisa abrir o seu coração. Você precisa exercitar a sua fé, colocar ela em prática, queridos. E a fé é a certeza de coisas que a gente não vê, mas a gente espera. E Hebreus ainda vai continuar dizendo que sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por isso nós vamos exercitar a nossa fé nessa noite.